você vai fazer a substituição, né? Fechou? Tá bom. Depois você manda isso não, porque eu faço escrevo massa, tá tudo aqui. E eu no final tem segurança, eu botei certinho. Aqui tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tá perfeito. O da doutora, dá pra botar de outro jeito? Tá ótimo do jeito que tá. Tá, porque eu consigo ver. Ah, beleza. Você ouve? Você ouve? Se ela gravar, ela ouve depois, mas perfeito. assim, ela vê que tá ok. É, eu vejo pela luz. E assim, tranquilo, pensa uma linha imaginária aqui ali assim. Perfeito. Ó, daqui, onde vocês estão, pra cá pra dentro. Tá bom. Quer ver? Vem andando, vem. Vem. Isso. É, a gente vai Perfeito, circular, que a gente perfeito. gosta disso. Tá aberto. Aqui eu já não tô. Aqui eu Tá tô. dentro. Então, podemos começar? Pode. Bom dia a todos. Para nós ainda. Aqui ainda é bom dia também, né? Eu sempre confundo nosso celular. Desculpa pelo atraso, primeiramente. Eu coloquei o despertador para as 9 horas, mas descobri que 9 horas daqui já era 10 horas, já era horário da palestra. Então, quando eu estava acordando, era horário da palestra. Bom, pessoal, meu nome é Robson Dubrim. Nos formamos, eu me formei em final de 2005 e por 4 anos da minha vida, antes de advogar, eu fui assessor, tanto de magistrado como de promotor de justiça. Foi 2 anos para cada um deles e só então eu me senti preparado para advogar. A minha advocacia, minha faculdade foi para advogar, nunca quis concurso. E nas minhas andanças pelo estado do Mato Grosso, já morei em Rondonópolis como assessor, já morei em Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, Colíder. E nessas andanças eu acabei caindo em Juara, por conta da assessora que foi, da advogada, da promotora que foi para lá. E aí, ali pelos corredores do fórum, eu acabei conhecendo a Silvia. E estamos juntos até hoje, desde 2010. Isso aí, né? Ele fala que ele fez muitas andanças, mas foi até ele se apaixonar por mim. E aí ele ficou, né? Não quis mais. Mas meu nome é Silvia Giraldelli. Juntos nós somos conhecidos como o casal no júri. Eu também acabei me formando em 2005 e também fui para o Mato Grosso, me formei no estado de São Paulo. E eu comecei na carreira do júri antes do Robson e depois juntos, quando nos conhecemos, tínhamos muita afinidade na questão jurídica, a forma de pensar. Entendemos que seríamos um casal na vida e seríamos um casal dentro do tribunal. Ela que pensa que começou antes do júri, eu estava nos bastidores. E aí, é por isso que nós somos nomeados como casal no júri, porque somos um casal e trabalhamos como um casal juntos dentro do plenário. Há 15 anos praticamente. Isso. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui o que não tem nos livros. Os livros são importantíssimos, são fundamentais, mas nós costumamos levar aos alunos, todos aqueles onde nós palestramos, o que não tem nos livros, que é essa experiência ao longo do tempo, que é o que nós já enfrentamos nos bastidores, que é o que nós vivenciamos. Então, vamos trazer para vocês, essa palestra já estava pronta, nós acabamos de fazê-la no estado do Ceará, no congresso, na Juriscrime, e hoje estamos aqui fazendo inquerência para vocês. Então, vamos lá. O que a gente traz quem é o destinatário da prova? No Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri. Essa é uma das nossas palestras e sempre nós buscamos trazer alguma coisa referente ao que realmente não está nos livros e algo um pouco mais além, algo fora da caixa. E o que nós apresentaremos hoje, quer dizer, a linguagem utilizada do destinatário da prova, obviamente no Tribunal do Júri. Então a gente sempre temos que pensar o seguinte, que os jurados, obviamente são os destinatários, eles são pegos e jogados em uma mata densa e escura. Por quê? Eles não sabem do processo. Eles vão ter um contato inicial com esse processo com os documentos básicos que o juiz vai entregar a eles. Ou seja,
é a pronúncia, aquela decisão que encaminha o indivíduo para o tribunal do júri. São decisões posteriores à pronúncia e um relatório processual que o juiz vai fazer ali, colocar os depoimentos de cada testemunha, e para poder os jurados terem esse primeiro contato com o processo. E é por isso que sempre quando nós apresentamos o processo, todos estavam aqui ontem, não sei se todos estavam, mas a maioria, é por isso que nós apresentamos ele sempre como um quebra-cabeças, para ir trazendo esses pontos para quem? Os jurados. E aí, como os jurados, para nós, ele é colocado como se ele estivesse numa mata escura e densa. E o jurado, ele precisa sair daquela mata escura. Então ele vai sair com aquela pessoa que ele segurar na mão. Então o grande objetivo do advogado é fazer com que o jurado segure na sua mão. Ou seja, ele vá junto com você. E é evidente que existe um conjunto para que a gente consiga de técnicas, para que a gente consiga fazer com que o jurado segure na sua mão. E nem sempre um bom resultado vai ser absolvição. Às vezes você vai desclassificar por um homicídio simples, às vezes você vai decotar qualificadoras. O caso às vezes é tão sério, tão grave, tão difícil, que você não pode buscar só a absolvição. Não é sempre que você vai absolver, mas você conseguir ali um resultado dentro daquele cenário, daquele processo, o melhor resultado para o seu cliente. Obviamente que a luta, na maioria das vezes, é realmente uma absolvição. Mas ao mesmo tempo que você vem trabalhando, buscando a absolvição, você também vem trabalhando o decote de algumas qualificadoras, por exemplo. Se deixar uma acusação aí de um homicídio duplamente ou triplamente qualificado, de repente deixá-lo simples ou então privilegiado, acaba sendo uma vitória para o réu. E a gente sempre vai buscar exatamente isso, o melhor para o réu. Muitas das vezes, eu sempre digo, nós não somos santos milagreiros. Tem situação em que o réu não ajuda, a capivara é enorme, e aí não tem situações a afiar, né? E aí, a gente acaba falando que a maioria do estado de Mato Grosso são servidores públicos, isso da maioria das comarcas. Aqui foi a primeira comarca que nós vimos que não, que tinha empresários, fazendeiros. A maioria das comarcas são os servidores públicos. Aliás, todas as comarcas do Mato Grosso que nós fomos, que já fizemos júri, realmente são pessoas, são sempre servidores, na regra, servidores municipais. E às vezes tem até alguns do estado, mas geralmente são municipais. E aí tem dezenas, vários tipos. Tem a professora, tem o gari, tem a senhorinha do café lá da prefeitura, o motorista da ambulância, né? Então a enfermeira, o engenheiro do município. Então, o que nós observamos ao longo desses anos? A importância de trazer uma linguagem simples e objetiva, para que o jurado entenda. Aquela história de juridiquês, de querer falar bonito, falar rebuscado, isso não funciona no tribunal do júri. A maioria dos jurados, a maioria das pessoas não gosta. Até porque elas não compreendem. Aqui a gente está conversando com vocês, mas imagina a gente falar, então o senhor está vendo para um gari, aqui houve a inexigibilidade de conduta diversa. Ele vai ficar ali. Entendi. E ele não vai poder te perguntar, porque ele é um jurado, ele não pode ficar falando com você. Então você trazer o que é a inexigibilidade de conduta diversa de forma simples, palpável. E aí é onde nós usamos técnicas. Por exemplo, nós usamos o behaviorismo, que é uma forma de você contar aquela história. Nós usamos o storytelling, que é uma forma de você contar aquela história. E dentro do storytelling, aí a gente vai ter vários pontos. Jornada do herói, que é
quando você traz toda a história do réu, quando o réu ajuda, né? Porque às vezes nós pegamos um réu que é um único crime, que teve uma vida, uma risca dentro da sociedade, e aí num ato ali, infeliz, ele comete alguma coisa. Então, tudo isso vai depender do réu. Então você vai analisar o seu réu e vai ver o que vai caber ali dentro da situação para você poder aplicar no tribunal do júri. Há situações em que, por exemplo, a Silvia, justamente esse réu, que na metade da vida dele ocorreu uma situação em que da parte dele não tinha como fugir, então acabou matando alguém. E já aconteceu inúmeras vezes. É uma coisa que, como a gente sempre diz no júri, o homicídio é aquele crime em que nós, qualquer um, nunca vai dizer que nunca vai cometer, né? Aí o promotor pega e fala assim: eu não sou essa pessoa. Fala para aquele promotor que matou a esposa grávida lá no São Paulo. Então, é aquela situação, é realmente uma situação que a gente não está no cenário que aquela pessoa esteve para cometer aquilo. Então a gente precisa trazer isso para os jurados de forma muito simples, porque eles não entendem de técnica, eles não entendem da palavra jurídica, eles entendem de fatos. Isso é um fato, eles entendem de fatos. Então nós precisamos trazer esses fatos a eles de forma muito simples e objetiva, que é exatamente aquilo ali. O nosso quebra-cabecinha, ele é exatamente aquilo. A linguagem utilizada precisa ser simples e objetiva. Para quê? Para que os jurados compreendam, para que eles entendam o que a gente está passando. A gente, obviamente que o advogado ou o promotor ou o assistente de acusação precisa ser um bom contador de histórias. E aí entra aquela questão, aquele advogado que ele fica lendo no júri, que ele pega um papel e fica lendo processo, lendo livro, isso está ultrapassado. Então é por isso que nós usamos, isso que nós trazemos para o júri, chama infografia. Então nós contamos o processo de forma infográfica, detalhes que são extraídos do processo, é feito ali para que o jurado veja o processo, fique menos cansativo, menos maçante, porque ele já desassocia do celular, que hoje todo mundo tem celular e todo mundo está toda hora. O celular é praticamente um membro da gente, né? Isso. Quase que um órgão vital da pessoa. Já é estressante ali para ele. Aí se você ficar lendo o processo, fica muito cansativo, fica muito estressante. E então nós usamos a infografia, que é uma forma de trazer o processo de forma mais interativa. E no júri, nós vamos ter 4 tipos de pessoas que o cérebro funciona, é como o cérebro funciona. Então nós temos o visual, que o cérebro dele só vai entender vendo. Para ele poder captar e entender, ele precisa ver. Nós vamos ter o sinestésico, que ele precisa sentir. O sinestésico, o cérebro dele funciona com sentimento. E nós temos o auditivo, ele precisa ouvir. E aí nós temos o digital. O digital, ele vai entender o processo nos mínimos detalhes. E de forma um pouco mais racional. Racional. Que é o meu caso. Isso. O Robson é 70% digital, porque existe formas de você... Não sei se alguém já fez aqui a avaliação. A gente faz essa avaliação e eu sou uns 58%, eu sou visual. Se eu chego num lugar, eu consigo ver a minha visão periférica, eu consigo captar, às vezes eu vejo uma coisa que ninguém viu. Então, o meu cérebro funciona assim. Então, é por isso que nós, durante o júri, a gente traz a emoção, que vocês, quem estava no plenário ontem observou, traz o sentir, o despertar, que nós estamos fazendo isso para o sinestésico, traz a infografia. De forma mais racional, de forma mais realmente assim... pausada. Ponto a ponto. E acaba sendo eu que faço, a Silvia não ensinei ela vai reclamar depois.
que eu não ensinei ela a mexer, né? Nesse presente Nesse negócio. sistema aqui. Mas eu assinei agora o meu próprio. Pagou R$1.000 e poucos a mais por ano só para ela ter o próprio Eu dela. quero aprender. E... Não, mas não é que ele não me ensina, não dá tempo, gente. É uma loucura. E como sou eu que faço, então eu realmente sou muito digital, extremamente digital. E para mim, tudo vai funcionar exatamente ponto a ponto. De forma que eu vou sempre eliminando a etapa. Como se eu estou dirigindo na estrada, por exemplo, aquela estrada onde tem mais cidades para eu passar, é como para mim. Eu passei uma cidade e falei, ufa, passei uma etapa. Se eu ultrapasso o carro, eu sempre estou ali pensando, passei o carro. Então eu sempre estou nesse ponto. E é assim que a gente trabalha no júri. A Silvia de forma mais emocional e eu realmente mostrando o processo ponto a ponto. E eu sou também muito detalhista. Eu vou pegar aquelas coisinhas que ninguém viu. São às vezes 2 palavrinhas dentro de um processo de mais de 5.000 páginas muda toda uma história. Foi assim que a gente fez num júri em Fortaleza. Era um detalhezinho pequeno, mas que fez uma grande diferença. Uma das testemunhas dizia que ela não tinha falado aquilo na delegacia, e era um relatório, um relato dela, supostamente dela, de 3 laudas, de 3 páginas. Detalhe, a assinatura não era dela. E ela falou assim, só a última assinatura, da última folha era dela, a última folha. Mas as outras, as rubricas que tinham nas outras folhas, não era dela, até porque ela não tinha uma rubrica. Ela ia assinar o nome dela, todo, nas folhas anteriores, e não tinha. E ela dizia que não era dela, e ninguém viu. Mas, quando inicia o relatório, quando o delegado supostamente vai colher, ou o escrivão colher o depoimento, ele coloca a exata data e hora que a pessoa que vai começar o relato. E essas 3 páginas de conversa dela entregando um monte de gente que ela não fez, começou às 17h51 e foi impresso às 17h51. Ou seja, 3 laudas faladas em menos de 1 minuto é impossível. E aí, ali é que nós comprovamos que aquelas páginas anteriores foram falsificadas, foram inventadas, criadas pela delegada, que inclusive deu um depoimento no júri anterior que a gente já havia feito, de tornozeleira. Ela era vagabunda. Não é para postar estreia, não. É uma longa Essa aí, história, essa é um júri bem interessante, porque a delegada forjou todas as provas e nós acabamos enfrentando isso e são vários réus. O primeiro réu foi condenado a 123 anos. Não foram nós que defendemos. Não fomos nós, e nós já fizemos 2 júris de 2 réus e foram absolvidos. Então eu acho que o primeiro réu se arrependeu. E provavelmente ele não viu. O advogado não enfrentou. É um processo de, se não me engano, 12.000 páginas. É um processo muito grande e ele não viu esses detalhezinhos. Isso. E nós vimos. Então é isso, né? Você ter a percepção no processo de trabalhar todos esses lados. Então foi onde o que eu e o Robson fizemos. O que nós precisamos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer dentro do tribunal do júri para dar um trabalho de excelência? Porque é o que eu falo para quem está começando. Tudo que você fizer, dê o seu melhor nas condições que você tem naquela hora. Seja a excelência. Eu falo isso para os meus estagiários. Se você for fazer uma peça, faça uma peça caprichada, faça uma peça com zelo. Não importa que você está fazendo uma juntada. Faça uma juntada bem feita. Hoje nós temos a tecnologia, nós podemos trazer isso. Eu sou da era do papel, né? Somos da era do papel. Quando você juntava ali no papel, eu cansei de ver peça de colega
riscado de caneta por Riscada e cima, protocolada. que errou o nome. E a pessoa, aí ela começa a escrever assim, em cima da... E vai Sem subindo na formatar. margem assim. Ó, é só imprimir de novo, né? Tira aquilo ali e imprime de novo. Sim, A faça preguiça é isso. tanta que não teve coragem de ir no computador, tirar aquela parte. Ao invés de tirar, não, ele riscou a caneta. Aí nós fomos despachar com o juiz, né? O juiz falou assim, nossa, que serviço de porco é esse? Falando do outro advogado, né? Então, façam com capricho. E foi onde nós começamos a entender, quando nós começamos a buscar esse conhecimento, a cursos, o que nós precisamos fazer para saber inquirir, para melhorar. Foi onde nós entendemos que um casal lá do fim do mundo, do norte do Mato Grosso, Numa cidadezinha de 40 e poucos mil habitantes. poderia estar no cenário nacional, poderia estar palestrando. Eu me lembro quando eu fui na primeira confraria criminal, eu falei para o Robson, eu quero ser igual a eles. O que nós precisamos fazer para ser igual a eles? E hoje nós somos confrades, somos da confraria e palestramos em todo o Brasil. Então, como isso? Porque a gente mora no fim do mundo. Como que a gente está no mesmo palco que o Zanoni Júnior, que o Augusto Mendes? Ontem o doutor falou assim, ele falou assim, gente, vocês conhecem o Zazá, vocês são amigos do Zazá? Eu falei, peraí, vamos ligar pro Zazá. O Zazá atendeu a gente. Fez a proposta errada de pagar com motociclos amigos, e os dois amigos. Na hora. Quis entendeu? par, quis. O Zazá atendeu a gente no trânsito, tiramos um print. Então, hoje a gente chegou lá e eu quero mais, eu quero chegar mais longe. E por que eu estou falando isso? Nós podemos ser o que nós quisermos como profissionais do direito. Para vocês que estão se formando, vocês vão encontrar gente que vai falar, tá saturada de hipocrisia. Não, presta concurso. Não, nós podemos ser, nós podemos voar, é possível. Só que existe um caminho, porque os atalhos não vão existir. É preciso um caminho. Dedicação, foco. Quantas vezes deixamos nossa vida para chegar onde nós queremos? Vamos continuar, senão só eu falo. Voltando ao referente que é sobre o Tribunal do Júri e sobre a linguagem utilizada, então a gente precisa compreender o seguinte também. Cuidar para não entrar em assuntos polêmicos. Hoje, por exemplo, nós estamos num cenário nacional de polarização política. Então, senhores, imaginem que nós estamos no Tribunal do Júri, falando sobre o nosso réu, e a gente começa a entrar para um lado político, que já entrar numa questão falando mal de repente do Lula, e eu falaria sempre, é um prazer falar. Mas tem gente que não. Imagina que tem um jurado, são 7 pessoas. Imagine que 4 delas são favoráveis ao Lula. Ela não vai mais querer saber nada sobre o réu. Ela só vai querer condenar. Não interessa. Bastou eu falar mal do Lula. E vai ser talvez, pode ser o contrário. Se forem maioria Bolsonaro e eu falar mal do Bolsonaro, obviamente que eu não falaria. Mas se eu falasse, talvez essas pessoas já não ligariam mais para a questão do acusado. Isso, pautas, por exemplo, como religião, homossexualidade. Né? Ontem, por exemplo, né, aquela questão do beijo lá, do rapaz que beijou o outro, eu não tenho problema nenhum com aquilo. E aquilo era relevante sim para o caso. Né? Por conta daquilo ali havia uma situação que era a possível briga que fez com que a esposa quisesse se separar daquele grilo. Então tem tudo uma questão, mas muito tato, tem muita cautela para não adentrar realmente num assunto polêmico, para os jurados não virarem o foco deles, que é o réu, para serem contra nós. Nós temos júri, por exemplo, no Rio de Janeiro daqui a um tempo. O Rio, ele quase que, eu desconheço o lugar mais, talvez a Bahia,
com mais pessoas da religião Umbanda, por exemplo, umbandistas ou do candomblé também. Então não convém eu de repente fazer um júri no Rio e começar a falar de religião, falar mal do candomblé, falar mal da Umbanda, até porque não precisa de falar mal dessas coisas. Mas às vezes o caso trata mas como é? de questão religiosa, questão política, questão... Por exemplo, nós temos um caso aí de nível nacional que o bolsonarista eles usam, matou o petista, entrou dentro lá da casa no festa de aniversário, não sei se vocês viram esse caso. E que não tenha nada a ver, mas questão política. Mas parece... Talvez era um vizinho chato. E brigava, quer dizer, você vai trazer a pauta ali pro júri? Não é isso. Você vai tentar tirar essa questão que talvez, porque o cara era bolsonarista, o outro era do Lula. Talvez o fato nem era esse, talvez era um vizinho chato, um vizinho que não parava de pôr uma música. E aí conheça os jurados, né? Nós sempre fazemos o perfilamento dos jurados. Então, antes de entrar no plenário, nós já temos uma ficha, nós já temos uma foto, quando é possível, do jurado, quem são os jurados, quais as tendências que o jurado tem, por quê? Existe uma empresa que chama Intellect Brasil. Quando o cliente tem dinheiro, o cliente paga e a Intellect Brasil nos dá o perfilamento, inclusive psicológico do jurado. Quando não tem, que é a maioria, no processo criminal, nós é que temos que perfilar. Então eu criei um sistema que a nossa assistente, ela perfila os jurados. Antigamente no começo era eu, hoje graças a Deus ela já faz isso, porque me ajuda muito, que eu já vou fazer outras coisas. Então eu tenho algumas perguntas, tenho uma ficha que eu peço lá, né? Religião, se tem filhos, se tem cachorro, se tem um hobby, porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que ela vai ficar postando, andando de bike em vários momentos, na academia, poxa, gosta de esporte, gosta de saúde, então eu já vou trabalhar aquele jurado daquela forma. Não, é professora, ou é médico, ou às vezes o motorista. Eu me lembro de uma história do júri que nós fizemos, que era uma história muito triste. Eram dois filhos que mataram o padrasto. Eles mataram o padrasto por quê? Por anos o padrasto maltratou eles e maltratava a mãe. Ele chegou batia mesmo na mãe. Batia, ele botava o filho dela mais novo de ponta cabeça amarrado numa árvore de castigo. E esses meninos, de ver a mãe sendo espancada, um deles comprou uma arma quando fez 18 anos e falou: eu não vou te permitir mais. A questão dessa parte do perfilamento, vocês, por exemplo, fechou o caso, vocês têm acesso ao caso, à investigação, vocês já podem entrar em contato com o fórum da cidade para saber quem são os jurados, os possíveis jurados, essa questão para você saber poder estudar os jurados. Não. Os jurados, eles vêm, tem uma lista enorme, gigante, e pouco tempo antes do júri é que vão fazer um sorteio de 25 pessoas e mais um suplente. Aí depende de comarca para comarca. Aqui, por exemplo, embora a gente tenha... Não está aí, eu já vou reclamar com o Thales. Embora nós tenhamos pedido, né, João? Nós não conseguimos por vezes pedido a lista. Nesse processo específico, o júri estava designado por uma data, e nós entramos em contato com o fórum 2 semanas antes, todos os dias, solicitando o acesso a essa lista. Não foi dispensado, então tudo que eu fiz. Eu gravei todas as ligações, escolhi o processo, mandei e-mail gravado, para que nós tivéssemos resguardados. Nós viríamos para o júri para dar uma palavra ao cliente, só que imediatamente iríamos alegar nulidade. Olha, não tivemos acesso à lista de jurados. E, pensa você, qual que é a importância de você saber o público que você vai passar na tese? É máximo. Então a gente ia vir às escuras. Os doutores vinham, eu vinha, no meio do caminho o juiz mandou um despacho e decidindo o tribunal. Aí Não dá mais certo. Porque eles realmente não tinham feito. 40 dias, mais ou menos? mais ou menos, tem júri que quando marca já faz o sorteio.
no átrio, na porta do que do átrio, na porta do átrio. Aqui em Belo Horizonte, a lista foi pregada assim, são 3 tribunais. São tribunal 1, 2 e 3. Aí na porta do tribunal tem a lista com os 25 jurados que vão ser daquele mês, que todo mês é votado. Então, todo dia primeiro tem aquela lista de cada tribunal. Costuma-se ter, eles grudam na porta. Quando não tem aqui, por exemplo, deveria estar grudado ali na porta da Câmara aqui. Se seria aqui, então a gente teria que vir. Mas eles não fizeram isso na vez passada, tanto por isso que acabou sendo redesignado esse júri. Nós estávamos em Campo Verde, estava na metade do caminho quando eles redesignaram o júri para ontem, porque não tinham feito o sorteio. Ela quer falar. Aqui eu estava na lista do júri, a gente foi saber dia 10 de janeiro, quando foi criado o grupo. E eu acredito que a primeira data já era para janeiro. Era 6 de janeiro. Então, assim, eu acho que eles cancelaram, eles criaram o grupo, aí depois, então, assim, foi bem recente. Sim. E aqui é anual, é a mesma lista durante todo o ano. Isso, mas os 25 Mas são... os 25 sorteados não são os mesmos do ano inteiro. Dentro dessa lista anual, sempre são tirados ali 25 jurados sorteados e mais os suplentes. Então, continuando, aí eu vi que eu precisava ter pessoas com sentimento. E aí eu lembro que eu peguei um motorista da ambulância para perfilar e ele só tinha postagens de coisas sentimentais, de emoção, de perdão, de Deus. Então você consegue, mesmo com essa ferramenta que você não tem, o cliente não tem dinheiro, você consegue pelo menos trazer os jurados que você mais vai se adequar ao caso. E aí, o que eu faço? A gente chama de... quando a Silvia faz essa questão, a gente chama os materiais que a gente tem à disposição, que são o quê? São os portais da internet, os portais, rede social, Instagram. Às vezes o cara não tem Instagram, mas ele tem Facebook. Às vezes é um idoso que não tem... geralmente vai estar com o Facebook. O idoso sempre tem o Facebook, sim, né? Para postar os negocinhos de bom dia ali. E tem, por exemplo, a LinkedIn, que ali geralmente o pessoal mais dinâmico, o pessoal mais jovem vai usar o LinkedIn. Então tem toda a vida profissional dele ali, né? Então você vai vendo quem que é essa pessoa. Às vezes, percebendo pela lista profissional, você percebe, pô, esse cara é extremamente digital. Então você vai saber com o que você está lidando. Então assim, eu uso muito... E como a gente descobriu identificar isso, né? Curso de oratória. É no curso de oratória que você vai aprender, conhecer, identificar traços de digital, sinestésico, visual e auditivo. Você vai conseguir. Tá, vamos lá. Se largar, a gente fica... Pessoal, a gente usa metáforas, dentro dessa linguagem que a gente tem, ao longo do tempo a gente foi pegando, uma das estratégias é o uso da metáfora. Então quando vocês percebem, vocês viram lá, a gente já começa mostrando aquele quebra-cabeças e demonstrando ali que realmente o processo é um quebra-cabeças. Aquilo vai ficar realmente na mente do jurado. Essas metáforas é como se ele criasse uma imagem mais fixa na cabeça e ele sempre vai lembrar daquela situação. Por exemplo, uns exemplos de uma metáfora. Imagina um médico que precisa operar um paciente, mas ele não tem certeza do diagnóstico. Ele vai operar mesmo assim? Ele vai cortar o paciente ou ele vai dar mais uma investigada? Investigada. Exatamente. Então, o cortar o paciente é você condená-lo. Sem uma análise um pouco melhor, e se não tem mais a possibilidade de uma análise um pouco melhor, o mais correto é absolvê-lo. Tirá-lo daquele cenário. E isso não é, e aí a gente não vai, ou seja, o médico não vai cortar o paciente sem saber o que precisa fazer. Então, os jurados não vão condenar uma pessoa
se eles não têm a certeza de que aquele cara realmente cometeu aquilo. Então são coisas pequenas, mas que você vai massificando, você vai trabalhando, e o jurado começa a ficar mais, aquilo começa a ficar palpável na mente dele. E aí, o Evandro Lins e Silva tem um livro que todo mundo que quer atuar no tribunal do júri chama A Defesa Tem a Palavra. Do Evandro Lins e Silva, ele conta a história do assassinato, um caso famoso no Brasil, do assassinato da Leila Diniz, que é o Doca Street. Até nós fomos convidados agora para a mansão jurídica, ainda não confirmamos que vamos, que é no Rio de Janeiro, vão ficar juristas dentro de uma casa e vai ter um reality show mesmo. A gente estudando esse caso. Vai ser em maio, a gente está precisando confirmar se vamos ou não. Tem que confirmar, inclusive. E a gente vai estudar o caso do Doca Street, ali trocando ideias, vários juristas. E o Evandro Lins Silva, ele fala, não é preciso defender bonito, é preciso defender útil. E lá, com todas as estratégias ele conta, eu uso demais esse livro. Eu, particularmente, que sou apaixonado pelo Evandro Lins Silva. E ele dá, com aquele livro, que é em forma de romance mesmo, ele contando, mas tem muitas dicas que dá para captar, para a gente usar no tribunal do júri. E basicamente essa palavra, essa frasezinha aqui, é o que a gente vem resumindo há horas aqui, dizendo há horas. Imagina um advogado pomposo, uma beca elegante, falar para um monte de jurados que não conhecem sobre o direito, não conhecem técnicas jurídicas, não conhecem linguajar jurídica. E ele falar exatamente muito bonito, uma linguagem rebuscada, e toda aquela juridiqueza, e toda aquela pompa. E ao final, os jurados não entenderem nada. Teve um júri que nós fizemos, e o advogado da parte do outro réu, famoso aí, ele me pega e começa a inquirir uma testemunha. Ele, por gentileza, amigo, o senhor conhece o epíteto Pararará? Falou um apelido qualquer lá de um cara lá. Aí a testemunha, o cara assim, como doutor, não compreendi? O epíteto tal, o epíteto pateta, vamos dizer assim, um apelido, né? Aí o cara falou assim, não entendi, doutor, o senhor pode repetir? O senhor conhece o epíteto fulano? Doutor, aí eu peguei e falei assim, aí eu tava já de saco cheio, falei assim, o apelido desse tal aqui, o senhor conhece? Cara, pra que falar epíteto? Fala apelido. Uma pessoa simples. Pra quê? Pra se aparecer, não tem necessidade. Alguém aqui sabia o que era epíteto? Agora você imagina uma pessoa mais simples. Aquilo tava me deixando até com raiva. Apelido, amigo, epíteto é apelido. Aí ele pegou e... Mas o cara, sabe, isso fica maçante. Então, para que você defender bonito? Não, defenda útil. Fale útil, fale o útil. E o útil é o simples e o objetivo. Aí a gente já falou, né, da comunicação assertiva, que é tentar. É claro que é como o Robson falou, nem sempre nós vamos absorver, mas o nosso trabalho vai ficar marcado, vai ficar registrado. Poxa, trabalharam, foi um trabalho impecável, foi um trabalho bom. Isso que é importante. Eu penso que, ao menos o Ailton ontem aqui, ele saiu extremamente agradecido. Primeiro que foi tirado um decotado do qualificador, mas ele realmente assistiu o trabalho de todos e ele falou assim, pelo menos, eu não fui totalmente absolvido, mas eu sei que eu fui defendido com unha e dente. Eu realmente tive uma defesa extremamente técnica e entregar um bom serviço. Ele saiu satisfeito, ainda que condenado. Mas para ele foi quase como se ele fosse absolvido, porque se ele perdeu a qualificadora do feminicídio, se ele recorrer, a pena dele, devido a todo o processo, eu não tive acesso à íntegra, mas devido a todo o processo, ele pode até
não digo ser inocentado, mas uma diminuição significativa, né? Significativa ou Sim, até porque se a gente. Ainda que a gente pense que ele foi. Mas deu 4-3. Então, Faltou um. Foi 4-3. Isso também já é um. Ou seja, com toda. O histórico dele talvez não fosse muito dos bons, embora realmente não. Nós acreditamos que ele não cometeu aquele crime, que foi realmente aí o ex-marido do tal do Grilo lá aí, o amigo, o Francinaldo, mas enfim, ele se sentiu extremamente satisfeito com a defesa que nós fizemos a ele. Por todo o contexto, por toda a apresentação do processo, da prova, e isso é o que nós realmente estamos dizendo. Tudo que nós fizemos ontem é o que nós estamos dizendo hoje a vocês de como nós fazemos isso. Apresentando uma prova, apresentando o processo com uma infografia, que é esse sistema, para os jurados. A gente sempre tem trazido. Olha como que é ruim a qualidade. Por isso que a gente traz. Por isso que a gente traz nossa TV. A gente já traz para não ter esse tipo de problema. Já foi aqui. Tudo que a gente fala. Um negocinho. A gente precisa, que eu ia falar antes, acabei não falando de sem hesitar. E quando você trata o processo na questão de trazer a prova aos jurados, para que eles compreendam, eles precisam confiar em você. Eles precisam confiar no advogado. E quando você trazer uma frase, uma palavra, trazer um conteúdo, você precisa ser assertivo, trazer sem hesitação. Porque se você pegar um documento, e você está bem assim, parecendo uma vara verde, né? Mostrando para o jurado, tá vendo aqui? Cara, eles vão confiar no que você está dizendo? Se você está tremendo igual uma vara verde? Se a sua voz está saindo meio embargada? Até o tom de voz, timbre, a posição envolve a pessoa, Porque não... ele acredita só pelo timbre. Exato, não tem aquelas situações em que quando a pessoa fala, tem momentos que a pessoa falou, chega a dar até um arrepio, eu falei, eita, esse é bom. Eu falei pra ela, na hora que ele entrou com a oração, todo mundo se foi uma coisa diferente. Tinha firmeza, né? Tinha firmeza na voz, tinha uma comoção. Então foi uma coisa que mudou bastante. Começou a oração, não vou sair, esperar terminar, para não quebrar o clima. Todo mundo feliz, bem legal. Como advogados, futuros advogados, a gente vê que a gente precisa. Isso, e aí a gente fala para vocês, eu já comecei assim? Não, mas eu precisava. Então o que eu fiz? Treinei na frente do espelho. Treinei muito, fiz curso de oratória também, mas o treinamento é fundamental. Eu vou dizer uma coisa aos senhores. Eu era gago para apresentar meus trabalhos nos seminários na época da faculdade. Eu ficava o tempo todo ali, às vezes, para falar uma palavra, fazia aquele... até pegar no tranco. E outra, se você não sabe, bom, eu estou começando, é meu primeiro júri, aí eu vou chamar alguém que sabe, eu vou trazer alguém que sabe mais que eu vou sentar por vezes, quantas vezes nós sentamos numa banca e ficamos caladinhos, só do começo assistindo ao fim, fazendo parte da banca, ajudando no que era possível, e sem falar. Às vezes você não tem nem certeza do que você está falando, mas Porque pelo a tom gente de tem voz, que pela saber. influência, a pessoa acredita. Olha ali a última frase. Humildade, a gente precisa ter humildade. Por quê? Porque nós temos, o nosso objetivo é o réu. Então você, não é porque você não falou no júri que você merece menos, você fez outro trabalho. Então a gente foi começando, foi aprendendo, e aí nós conhecemos a Daniela Cardoso, que foi... Sigam a Dani. Ela é espetacular ela na questão dá, eu sou Daniela Cardoso. E ela dá algumas dá ideias, algumas dicas de oratória no Instagram dela. O tempo todo. A gente fez, obviamente, uma mentoria com mentoria. ela, mas ela sempre está dando umas dicas ali. Só nós dois fizemos uma mentoria e aí a gente já estava num outro nível, mas o que nós fomos fazer? Melhorar o que a gente precisa estar o tempo precisava. todo estudando. Ó, a gente precisa nosso- fazer curso de inquisição. Tinha um vício e ele não percebia, então ele começava a perorar, ele ficava assim, ó. Ele ficava assim na peroração. Bem no início. Bem no início, lá no começo. O que a Dani fez?
Robson, eu quero você assim, você tá assim. Ela pediu os vídeos, então ela foi melhorando isso. Olha só, a gente não via isso, nem eu via, nem ele via. Eu dizia muito né. Né? E é um vício de linguagem. Isso. Horrível. Isso, Mas ela corrigiu. Olhar, não olhar nos eu, olhos. eu gesticulava demais, gesticulava exageradamente, ela foi corrigindo. Vícios, eu tinha um vício que eu falava assim, eu não percebia. Então, Isso e aí, dá uma ideia de que eu não sabia a continuação. Então, olha só, são pequenos detalhes. E outra, todo dia nós podemos aprender. Todo dia nós temos alguma coisa para melhorar. É todo tempo. É curso de persuasão, é curso de inquirição, é curso de inquisitação. É todo tempo, todo tipo de curso possível a gente está fazendo. O curso de inquirição, por exemplo, eu fiz 7. É o mesmo curso, mas eu fiz 7 vezes. Aprimorando toda vez. Para Exato. aprender a inquirir testemunhas e interrogar o réu. Eu fiz 6, ele fez 7. Ou seja, não sei se vocês perceberam como a gente faz a perguntação para as testemunhas. Quem estava aqui e ficou Ficar aí. em pé. Isso, quando a gente levanta e vem até aqui perguntar, isso é técnica. Isso é técnica. A gente não está querendo desaparecer, O não. tipo de pergunta que É você técnica. faz, para quê? Você não precisa fazer com que o jurado, com a testemunha contrária, por exemplo, testemunha contrária é aquela do MP. Você não precisa fazer com que ela seja o seu inimigo. Não. Você precisa fazer com que ela Abra a guarda. abra a guarda, Abra a guarda. que ela acredite que você está ali como um amigo. Da mesma forma como o delegado faz o acusado se sentir protegido. Não, conta aqui pra mim. Pode abrir o jogo. Aí chega Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Chega lá o acusado lá e abre. Parece que ele está dentro de um confessionário, né? E o delegado é um padre. Não, pode contar aqui pra mim, vai, quem estava mais? Esse se sentiu amigo. Então nós também agimos assim com a testemunha contrária. Não, mas estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para resolver essa questão. E você vai, e ele vai soltando. E outra, aí nós vamos descobrir com esses cursos que existem perguntas confirmativas, existe pergunta aberta, existe pergunta fechada. Você não perguntar o que você não sabe a resposta, para você não ser pego de surpresa. Você não terminar a inquirição com uma pergunta ruim. Se você fizer uma pergunta ruim, que tiver uma resposta ruim, você já automaticamente, e aquele interrogatório que parece cansativo ali, que a gente fica fazendo um monte de perguntas, para que é? São perguntas periféricas para a gente chegar no centro, que a gente chama. Então você vai ali comendo pelo liderado, de repente, tá com uma pergunta. Então são técnicas. Uma coisa que eu achei legal de vocês foi assim, vocês humanizou o réu. Ele já estava aqui com um monstro para a maioria das Todos pessoas. eles. Porque na verdade quando a gente chega num júri, a gente chegou, chega 7-0, né? Isso. Ah, A gente você... já chega com o réu condenado. É. Então a gente vem para descondenar ele. Aham. Então, A partir do momento que você falou ali, não se sinta assim, Aí. não se sinta assim, o senhor, no seu lugar tinha juiz, advogado. Eu uso essa frase, Aí a eu pessoa sempre uso. humanizou uma pessoa que estava totalmente condenada. Isso, porque Isso serve nesse, pra nós, eu né? sempre dou uma tacadinha aqui nesse banco, já se sentaram juízes, promotores. Por que eu uso isso? Porque não é porque ele está ali, que ele errou, que ele não pode se regenerar, que ele é o último dos seres humanos. Então, é isso. a gente usa muita harmonização. E assim, um outro pontozinho só importante, você provavelmente está na lista de jurados. E eu tenho certeza absoluta que se a gente nunca vai mentir para jurado. Não vou mentir para o jurado. Eu vou trabalhar porque eu tenho de provas, eu vou trabalhar com um processo. Então, se um advogado mente para o jurado, pode ter certeza que ele vai largar sua mão e não vai mais segurar. E isso vai servir para quê? Cidades pequenas, que a gente pega e vai fazer um júri em cidade pequena e mente. Aquele jurado vai estar lá várias vezes. E você várias vezes naquela comarca fazendo júri ali. Ele nunca vai para o fim de você. O jurado compreende, o jurado não é burro. E nem a gente. Se a gente percebe que o outro está mentindo, vamos confiar? Não vamos. O jurado é assim também. Pessoal, aqui está falando de muita coisa, a questão não verbal, a forma que a gente utiliza para trazer o processo, para trazer uma emoção, trazer um sentimento. A gente precisa utilizar essa parte não verbal. E a parte não verbal
Imagina como se eu tivesse conversando aos senhores, a mão aberta, voltada para o público ou para os jurados, política, tudo assim. Política está o tempo todo assim, parece que o tempo todo, né? Assim, sou alma livre, como sou um poço de transparência. Isso demonstra transparência. Isso vai fazendo com que os jurados também vão intimamente, Porque é como o cérebro trabalha, de cada um. O seu cérebro, quando ele vê que alguém está falando com a mão aberta, ele vai entender aquele gesto como algo verdadeiro. Quando a gente fala algo que tem que falar assim, e você não fica esquisito de falar assim, é estranho. Então você fala e você precisa, o seu corpo também precisa agir da mesma forma. A Silvia tem a questão até da linguagem, a forma de falar. Se você disser é fundamental que vocês compreendam isso, ou eu dizer assim, é fundamental que vocês entendam isso, qual que vai ser o que vai para vocês, para os jurados, o que é melhor, para eles terem uma percepção um pouco maior daquele fato? Não é aquela entonação? Não é o jeito como você se manifesta não verbalmente, gesticular? A fala é linguagem corporal, né? Isso. Então, eu acho que nós podemos encerrar, porque senão não vai sobrar tempo para os nossos amigos. A gente ficaria aqui contando um monte, falando um monte. A gente adora essa troca de experiências. Nós amamos o que fazemos e esperamos que nós possamos ter contribuído um pouquinho com a vida acadêmica de vocês. E a gente nos sentimos lisonjeados por vocês. Poxa, a gente tinha que ir embora. Eu queria chegar em casa hoje, eu queria dormir com meu filho. Mas eu falei, poxa, vamos ficar. A hora que o doutor João nos convidou, falou, estão convidando, eu falei, vamos ficar. Vamos